Meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais um programa Força de Deus. Começou mais um programa, muitos esperam ansiosamente cada uma vez na semana este programa. Eu mesmo fico nessa expectativa, porque a gente já sabe que este programa, ele traz conhecimento, mas um conhecimento muito diferente do conhecimento de matemática, filosofia ou qualquer outra ciência humana. É um conhecimento divino, é um conhecimento espiritual, é o conhecimento da palavra de Deus, minha gente. E tão enriquecedor, né? Tão enriquecedor. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O mundo de hoje tem se empobrecido tanto, porque acha que o que sustenta a sua vida só são as coisas deste mundo. O ser humano de hoje se esqueceu, está se esquecendo de que a palavra de Deus é o seu verdadeiro sustento. E eu tenho certeza que o nome deste programa, ele não é à toa. Ele tem trazido força para nós. Força de Deus. A palavra é força de Deus para nós. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pela TV Século XXI, você que nos acompanha pelo meu canal do YouTube, Frei Gilson / Som do Monte, você que nos acompanha pelo canal do YouTube de Dom José Francisco Falcão. Seja bem-vindo. Lembrando que no canal do YouTube você pode comentar, você pode compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Esse programa é aquele programa que você tem que falar para as pessoas e dizer para elas, é um curso bíblico, é uma aula de Bíblia. Então venha fazer e é gratuito, você faz no seu tempo. Você não conseguiu assistir ao vivo pela TV, assiste depois pelo canal do YouTube. Muitos gostam de assistir ao vivo pela TV, então é isso, aproveite, porque este conteúdo é riquíssimo. Eu quero já acolher o nosso amigo, o nosso mestre aqui, Dom José Falcão. É uma alegria tê-lo aqui conosco. Que alegria estar aqui de novo. A paz de Cristo, Frei Gilson. O que seria desses programas sem Dom José Falcão? Eu confesso que eu não conseguiria dar a metade do que ele está apresentando aqui. Eu estou sendo um aluno com vocês, eu estou aprendendo com vocês e tem sido maravilhoso. Obrigado, Dom José Falcão. Olha, nós estamos fazendo uma introdução aos evangelhos, né? Lembrando que nós queremos meditar todas as parábolas de Jesus Cristo e por isso é preciso fazer uma introdução aos evangelhos, porque todas as parábolas estão nos evangelhos. Estamos discutindo já há um tempo por que 4 evangelhos, quem escreveu estes 4 evangelhos, quem escreveu primeiro. Estamos fazendo várias perguntas para Dom José. Quem está acompanhando os programas está percebendo isso. Eu tenho uma pergunta muito interessante para Dom José Falcão, para nós começarmos este programa. Estamos ainda em Santo Agostinho, eu creio que Santo Agostinho ainda tem muito a nos oferecer nesse sentido. Dom José Falcão, o que eu queria perguntar para o senhor é o seguinte: estamos percebendo que houveram muitos evangelhos, não só 4, houveram muitos, só que a igreja foi entendendo que só 4 eram inspirados, só 4 verdadeiros: Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso está ficando muito claro em nós, a percepção que a igreja foi entendendo disso. Agora a minha pergunta é a seguinte: quando Mateus estava escrevendo, ainda não temos muita noção do tempo que cada um escreveu, o senhor nos prometeu essa lista, mas quando Mateus escreveu, ele sabia o que Marcos estava escrevendo, e Marcos, quando escreveu, sabia o que Lucas estava escrevendo. Eles fizeram uma reunião entre eles, vazou alguma coisa: olha, Mateus está escrevendo isso, eu vou escrever também. Porque o que nós vemos nos evangelhos? O que um conta, às vezes o outro também conta com uma coisinha diferente, uma coisa a mais, uma coisa a menos. E muitas coisas são as mesmas histórias. E foi tudo assim uma inspiração divina do nada que eu digo, Deus inspirou a cada um dos seus, as mesmas histórias, as mesmas narrações, ou eles conversavam entre eles? Como que é isso? Nós temos uma fonte bíblica preciosa para começarmos a responder a sua pergunta, que é da mais alta relevância, e é o prólogo do Evangelho segundo Lucas.
A resposta é sim, em parte. Ou seja, a inspiração divina, que é a moção que o Espírito Santo concede ao autor sagrado para que ele escreva, sem a possibilidade de erro, apenas aquilo que Deus quis que ele redigisse, não exclui a possibilidade, bem concreta, vamos ver no início do Evangelho segundo Lucas, já vá abrindo aí, enquanto eu vou olhando para todo mundo. O Frei Gilson sempre é o leitor oficial do nosso encontro. Uma investigação acurada perante testemunhas e uma leitura atenta de tudo que existia ao seu redor e que estava ao alcance do autor. Essa investigação acurada, ela está presente no prólogo do Evangelho segundo Lucas. Então, o que o São Lucas vai dizer aqui no prólogo, no começo do seu Evangelho, se aplica em maior ou menor medida a São Mateus, a São Marcos e a São João. A inspiração não exclui a possibilidade de eles terem conversado pessoalmente com Nossa Senhora, pessoalmente com Jesus. Senhor, olha, e aquilo foi colocado na memória, não necessariamente por escrito, e mais para frente aquilo foi averiguado, aquilo foi aprofundado e assim por diante. Vamos ao texto, porque é Lucas capítulo 1, versículos de 1 a 2, não, de 1 a 4, nós temos o rigoroso redator São Lucas. São Lucas tinha formação acadêmica, ele fez uma faculdade, não sabemos qual, se é que o nome pode ser utilizado, quem fez medicina, quem fazia medicina naquele... Lucas, o médico, São Paulo chama de médico. Isso quer dizer que ele teve formação acadêmica, isso quer dizer que ele teve formação científica, isso quer dizer que ele sabia muito bem escrever o texto, sem desmerecer os outros 3 evangelistas. Então, um homem rigoroso. Isso se chama rigor intelectual, rigor de investigação. Preste atenção que com esse prólogo a gente já vai responder em 100% ou quase 100% a pergunta do Frei Gilson. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, e escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, para que conheças a solidez daqueles ensinamentos que tens recebido. Não sabemos quem foi esse Teófilo, ou se foi uma figura criada. Theos, em grego, significa Deus, filós é amigo. Teria sido esse apenas um título que se aplica a qualquer leitor dele? Então, o Teófilo seria eu, ou seria você, ou seria todos nós, ou seja, São Lucas estava escrevendo essa obra, escreveu essa obra, pensando em todos os leitores que são teófilos, amigo de Deus, ou era uma pessoa de carne e osso? Essa discussão para nós é irrelevante, mas se foi uma pessoa de carne e osso, ou se foi um título que ele aplicou a qualquer leitor dele, qualquer amigo de Deus, teófilos, não interessa. O fato é que ele diz aqui, diligentemente eu investiguei, eu averiguei, eu constatei que muita coisa, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos. Isso é um indício sério, forte, de que São Lucas deve ter lido muita coisa. O que escreveram de Nosso Senhor? Vou ler. Depois, isso aqui, será que tem fundamento? Não, isso é um exagero, etc. Então ele faz, digamos assim, uma compendiação de tudo que se escreveu naquele tempo sobre Nosso Senhor, sobre aquilo que ele ia escrever, fez uma depuração, certamente, isso aqui não posso aceitar, isso aqui é uma informação interessante, vou averiguar. Por exemplo, não, isso aqui foi dito que Jesus, etc., na infância, isso... Nossa Senhora, eu queria conversar com a senhora. A senhora pode me explicar o que foi que aconteceu no mistério da Anunciação? Aliás, só ele é quem narra o mistério da Anunciação. Sim. Na verdade,
A senhora, então escreveram aí que a senhora foi na casa de Santa Isabel e a senhora disse isso, isso, isso. O que foi que a senhora disse mesmo? A minha alma engrandece o Senhor, exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para... Ah, um momentinho, Nossa Senhora, tome. Mais ou menos assim. Pronto. Então, ele foi à fonte, ou foi às fontes. O que estava escrito, ele foi averiguar se foi verdade ou não, se era exagero ou não, etc. Então, essa realidade é muito importante para a gente entender. Por favor, retome isso no segundo bloco, porque depois dessa explicação com São Lucas, a gente vai entrar propriamente no fato de São Marcos, que teria escrito depois de São Mateus, ignorou ou olhou o Evangelho de São Marcos, ele não colocou isso, então eu vou colocar, etc. É disso que vai tratar Santo Agostinho, ele dá uma resposta excelente e acho que em 100% vai responder a sua pergunta. Então, já introduzimos com São Lucas. Por favor, no segundo bloco, retome isso. Sim, vamos retomar, porque está sendo muito interessante. Com a própria palavra de Deus, no prólogo de São Lucas, já nos veio muitas respostas. Então, meu querido irmão, começamos muito bem, não sai daí não. Um breve intervalo e nós já retornamos para essa pergunta. O que escreveu, conhecia o que o outro escreveu? Vamos continuar nessa pergunta. Estamos de volta ao programa Força de Deus. É uma alegria ter você aqui conosco. Olha, estamos naquela pergunta para Dom José Falcão. O que escreveu depois? Conhecia o conteúdo dos que escreveram antes dele? E aí Dom José começou a nos falar sobre São Lucas. Aproveito para acrescentar, Dom José, e também perguntar, por exemplo, naquilo que o senhor já falou, os evangelhos têm algumas diferenças. Por exemplo, o senhor citou o próprio Lucas, que é o único que narra a Anunciação. Essa diferença entre eles, aí o senhor já está nos respondendo que em partes eles talvez conversaram com os outros, sabiam que o outro tinha escrito. Tem a ver também com a intenção do porquê que ele está escrevendo. Por exemplo, São Lucas quis se dirigir mais para essa determinada localidade, o outro quis escrever mais para judeus, o outro mais para pagãos, tipo isso. E faz com que isso também seja diferente, o que cada um traz. Tudo certo. Mas a pergunta ainda continua. Eles sabiam que o outro tinha escrito? Chegava essas informações? Com o prólogo do Evangelho segundo Lucas, sem dúvida alguma, se nós supusermos que algum evangelista escreveu antes de Lucas, e parece que foi assim. Aliás, eu lhe prometi para vocês expor aqui uma tabela mostrando quem foi que redigiu em primeiro lugar, depois quem redigiu em segundo, depois quem redigiu em terceiro, depois quem redigiu em quarto. São sempre propostas, sugestões, teorias, porque não temos provas cabais na história, nem os próprios evangelhos provam, demonstram, constam essas informações nos respectivos evangelhos, a data da redação deles. Em todo caso, veja, admitindo que, e essa é uma das alternativas mais respeitadas no mundo da exegese, que o primeiro evangelho a ser redigido, Mateus. Depois teria vindo Marcos, depois Lucas, mas outros defendem que primeiro Lucas, depois Marcos. Mas eu tenho que expor uma e vou expor aqui. Em todo caso, vamos admitir que São Lucas escreveu em terceiro lugar. Marcos foi quem teria escrito em segundo lugar e Lucas escreveu em terceiro lugar. Ora, se Lucas escreveu ou em segundo lugar ou em terceiro lugar, já que certamente o quarto evangelho foi escrito por último. Mateus foi com certeza o primeiro. João foi com certeza o último. A discussão está entre Marcos e Lucas, mas eu vou expor aqui a proposta que eu optei, aquela que é a mais, digamos assim, sustentada no mundo da exegese, do estudo da Escritura. Ora, São Lucas diz, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos. Ora, aqui não estão excluídos os evangelhos que foram escritos antes dele. Admitindo que São Mateus já tinha escrito o evangelho dele e admitindo que Marcos já teria escrito o evangelho dele e Lucas foi o terceiro, certamente Lucas teve acesso ao texto de Mateus.
Certamente Lucas teve acesso ao texto de Marcos, além dos muitos outros textos, dos muitos outros evangelhos doidos e cheios de heresia, que já tratamos no programa anterior, se não me engano. Sim, muito bem. anterior. Isso quer dizer que Lucas tinha acesso ao texto de Mateus. Isso quer dizer que Lucas tinha acesso ao texto de Marcos, se Marcos foi redigido antes de Lucas. Com certeza, Mateus foi escrito antes de Lucas. Então, o prólogo mostra o rigoroso, o estudioso, o metódico, o científico São Lucas certamente compulsou o texto de São Mateus. É a chamada teoria das fontes, né? Que fontes esse evangelista utilizou para redigir o seu texto? Tenho uma passagem de Santo Agostinho aqui, na mesma obra já citada, o Consenso dos Evangelistas. É uma obra magnífica de Santo Agostinho. Eu sugeriria a você que adquirisse esse texto dele. Ele faz simplesmente um confronto dos 4 evangelhos. Por que esse evangelho diz uma coisa, por que esse evangelho diz outra? Porque aqui a redação é assim e o mesmo relato aqui nesse outro evangelista é um pouco diferente. E ele vai mostrando que não há contradição nenhuma. Sim, diga. Antes de o senhor começar, se Lucas era discípulo de Pedro, sim. Pedro era o chefe dos... Não, Lucas, discípulo de Paulo. Lucas, discípulo de Paulo. E Marcos de Pedro. Isso, desculpa. Vamos entrar em Marcos, então. Se Marcos era discípulo de Pedro, Pedro era o chefe dos apóstolos. Era. Provavelmente, Pedro sabia que ele estava escrevendo. Com toda certeza. Não ia escrever, com toda né? certeza. E provavelmente não acontecia isso. Pedro, como sendo o chefe, não sabia também que Mateus estava escrevendo? Pedro, eu não duvido. Ele era o chefe, então ele sabia. Mateus também está escrevendo. Eu não duvido. João pretende escrever ou já escreveu alguma coisa. Sim. Então, o próprio Pedro falando para Marcos, conversa, porque também está escrevendo alguma coisa. Então, me passou isso na cabeça de que, numa coisa bem humana, eles... É possível. Sim, é uma hipótese bem plausível. Lembremos-nos de que a vigilância, enquanto eles estavam vivos, a vigilância quanto ao que se escrevia e ao conteúdo do que está no pergaminho, ou está nos pergaminhos, isso era a tarefa principal dos apóstolos. Sim. E mesmo os apóstolos separados, São Paulo está na viagem missionária, está na Ásia Menor, São Pedro está em Antioquia, São Mateus está lá naquela outra região, São Marcos está em Alexandria, etc. Mas eles se comunicavam. E certamente se é muito difícil você dizer nos evangelhos ou nos Atos dos Apóstolos um momento em que todos eles estavam juntos, é muito difícil. Então, dizer que primeiro São Tiago foi assassinado, teve a sua cabeça decepada, foi morto para agradar aos judeus por Herodes, Atos dos Apóstolos, capítulo 12, mas os apóstolos estão espalhados, mas se comunicavam. Sim. E com a conversão de São Paulo, aí é que temos mais esse vínculo que se estreita, todos estão evangelizando nos seus cantos, mas se comunicando. E no que toca a textos sagrados, ao que é escrito, às fontes e assim por diante, nada impede, por exemplo, que São Mateus está redigindo o seu evangelho aqui e que decidiu consultar fontes, já que ele foi o primeiro a redigir os 4 evangelhos, fontes, o próprio São Paulo ou os próprios colegas apóstolos que estão por ali, ou discípulos e assim por diante. Essas hipóteses são todas plausíveis, Frei Gilson. Sim. Essa sua é bastante plausível, não vejo por que considerá-la absurda. Sim. Ela é muito interessante, bem plausível. Sim. Então vamos seguir o texto que o senhor ia ler para nós, de Agostinho. Lá. Sim. Ainda que cada um deles pareça ter seguido seu plano narrativo particular, não se vê, no entanto, que tenham querido escrever como que ignorando o que o outro havia já dito, ou que tenham passado por algo que ignoravam
e depois se tenha descoberto que o outro havia escrito. Cada um colaborou segundo a inspiração de Deus. Eu acho que ele arrematou bem aqui, porque, veja, isso de dizer, não, estou lendo aqui Mateus, meu Deus, ele esqueceu isso, ele esqueceu aquilo, já sei. Eu vou escrever a parábola do filho pródigo que somente vai aparecer no meu evangelho. Não houve isso, pelo amor de Deus. A parábola do filho pródigo só aparece em São Lucas. A parábola da ovelha perdida só aparece em São Lucas. A parábola da dracma perdida só aparece em São Lucas. A Anunciação só aparece em São Lucas. O Magníficat só aparece em São Lucas. A mulher adúltera só em João? Só em João? Pois bem, então isso de dizer que não, o dele está incompleto, tem uma lacuna, então eu vou colocar aqui... Não existiu isso. Cada um foi seguindo uma ordem própria, sem esquecer que, muito provavelmente, o que escreveu em segundo lugar no tempo, o que escreveu em terceiro lugar no tempo e o que escreveu em quarto lugar no tempo, tenham compulsado o primeiro evangelho que foi escrito, que foi, muito provavelmente, o evangelho segundo Mateus. Mas compulsar, como está no prólogo do evangelho segundo Lucas, não significa dizer, eu vou fazer uma cópia, ou seja, o meu evangelho vai ficar parecidíssimo com um dele, só que eu vou mudar um pouquinho. Por favor, isso não existiu. Ler o que já foi escrito não significa dizer que eu vou preencher buracos, que eu vou colocar coisas que estão faltando naquele outro evangelista. Não. A inspiração leva cada um a colaborar com o plano de Deus segundo a inspiração que o próprio Deus foi dando a cada um deles. Providencialmente, os 3 primeiros evangelhos são chamados de sinóticos porque, malgrado as pequenas diferenças e as pequenas lacunas, eles seguem mais ou menos um quadro reassuntivo, de reassunto, como dizem os italianos, de resumo, de sorte que mais ou menos você colocando esse nessa coluna, esse nessa coluna e esse nessa coluna, há mais ou menos uma ordem parecida, mas ordem parecida não significa dizer ordem idêntica. Gente, está impressionante o programa de hoje, maravilhoso. A necessidade de tornar escrito a palavra de Deus, né? Aquilo que Jesus tanto fez e tanto falou, esses homens agora vão escrever. Deus pede isso, Deus inspira isso para que chegasse a nós. Enquanto Dom José falava, eu fiquei imaginando, se hoje eu prego esta palavra e ela ainda aquece os corações, se ela ainda fala com poder, ela ainda realiza sinais. Você imagina o que aqueles homens experimentavam quando eles pregavam a palavra, que eles mesmos estavam ali escrevendo e sabendo, é um fato verídico, nós vimos, nós estamos testemunhando o que nós tocamos, o que nós vimos. É impressionante. A nossa cabeça deve tentar chegar ao que aconteceu, perto do que aconteceu naquela época. Mais um intervalo, não saia daí, nós já retornamos. Estamos de volta ao programa Força de Deus, alegria imensa sempre ter você aqui. Meu querido irmão, minha querida irmã, que os blocos anteriores foram maravilhosos. Antes de nós seguirmos, eu ainda tenho uma questão a perguntar para Dom José Falcão. É o seguinte, nós estávamos conversando será que Lucas, ao escrever, tinha em mente, tinha ciência e conhecimento do que os outros escreveram? E vimos até na própria palavra que Dom José provou isso para nós, lendo o prólogo de São Lucas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Agora, o senhor terminou, Dom José, dizendo o seguinte, também não foi uma cópia. Então, por exemplo, se Lucas está aqui com o Evangelho de Mateus, ele também, vou copiar isso daqui, o que ele não colocou eu vou colocar porque eu quero dar uma diferença. Não teria necessidade disso. E aí vem Santo Agostinho e completa, cada um colaborou segundo a inspiração de Deus. Então Deus foi inspirando. E às vezes uma palavrinha que o outro não usou, aquele outro usou, e aquela é a inspiração, aquilo já é uma pregação, um retiro, porque Marcos falou algo que Lucas, meu Deus, é maravilhoso. Mas eu já cheguei a ouvir, não sei se tem razão, Dom José, que essa é uma das provas
mais contundentes de que os evangelhos são verdadeiros. Por quê? Em tempos diferentes, em lugares diferentes, 4 pessoas escreveram e nenhuma contradiz a outra. Então, ao mesmo tempo que são 4 evangelhos, não são 4 contradições. É um completando, e se você fala, mas isso não está lá, mas não contradiz, completa, então tem isso. Essa inspiração, lugares diferentes, tempos diferentes, também não é uma comprovação de que isso é verídico? Seria uma obra quadriforme, suspeita, se os 4 fossem redigidos numa linguagem única. Seria mais ou menos, essa é a primeira obra, aqui nós temos a segunda, que é o plágio da primeira, temos a terceira, que é o plágio da segunda e plágio da primeira, e temos a quarta, que é o plágio das 3 anteriores. Não existe isso. Por isso, as palavras de Jesus, num evento que é narrado por São Mateus, elas podem divergir no relato segundo Marcos, no relato segundo Lucas, no relato segundo João. Eu dou um exemplo. Quem não odeia seu pai e sua mãe não é digno de mim. Jesus diz isso num evangelho. No outro evangelho, ele diz, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Afinal de contas, Jesus disse uma coisa ou Jesus disse outra? Jesus disse as duas coisas. Como? Jesus disse as duas coisas. Jesus disse as duas coisas. Porque nada impede que Jesus tenha dito em público essa realidade, usando uma expressão, e em particular tenha dito outra, para eles, explicando a primeira. Se é que a primeira foi em público, escandalizou as pessoas e Jesus explicou o sentido do verbo odiar para eles em particular. Nada impede também que Jesus tenha dito, quem não odeia seu pai e sua mãe, vírgula, ou seja, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, vírgula, não é digno de mim. Bom, eu recomendo a leitura desta obra de Santo Agostinho, De Consensu Evangelistarum, o consenso dos evangelistas, porque o gênio, o crânio, na verdade é o crânio, ele coloca em paralelo todas as supostas contradições dos 4 evangelhos. Nossa. E aí explica, derruba todas as afirmações caluniosas que dizem o evangelho está em contradição, porque esse evangelho diz uma coisa, esse evangelho diz outra. Não há contradição. Para isso, precisaria somente de um tempo de consenso evangelistarum. Há um site, veja, eu vou recomendar porque eu sou apaixonado por Santo Agostinho. Esse site se chama augustinos.it. Cássio, por favor, coloque aí embaixo. www não precisa mais não, né? Augustinos, augustinos.it. E ali você vai encontrar um site feito pelos agostinianos, são da Ordem de Santo Agostinho, em Roma, só sobre as obras de Santo Agostinho. Ali você tem as obras dele em latim, original, você tem em francês, se não me engano, você tem em espanhol, você tem em italiano. Mas como já existem muitos tradutores na própria internet, em muitos sites, não é? Você já pode pedir, aliás, no seu celular, quando você digita um site de outra língua, já há aplicativos, pelo menos no meu celular. Não vou mostrar qual é a marca, não. Pois bem, ele já traduz. Então, entre lá, o consenso dos evangelistas. E aí se deleite, porque o gênio Santo Agostinho mostra todas as supostas contradições. Não há absolutamente nenhuma contradição entre os 4 evangelhos. Há sim diferenças de redação, diferenças de expressões, e Santo Agostinho mostra como conciliar consenso dos 4 evangelistas. Maravilha, Dom José.
Está ficando tudo muito claro para nós, tudo muito claro. E isso que o Senhor está nos explicando faz a gente se encantar ainda mais e entender que foi de fato uma inspiração. Gente, está ficando claro que isso aqui era impossível ser feito por mãos humanas. Olha, uma pessoa que diz, eu não acredito em Bíblia porque isso é obra dos homens, meu Deus. Se essa pessoa escutasse todos os nossos programas, ela com certeza, se ela tivesse um bom senso, ela ia entender que não é possível isto ser escrito somente por razão humana. Teve uma inspiração divina, teve uma inspiração de Deus. E que bonito a gente agora está nos evangelhos, a vida de Cristo, o que Cristo falou, o que Cristo pregou, o que Cristo ensinou, as obras que Ele fez. Então está sendo maravilhoso. Aproveito para perguntar a Dom José Falcão, estamos também ainda no Santo Agostinho. O Novo Testamento não são só os evangelhos. Então poderia perguntar qual é o lugar que os evangelhos ocupam. Eu até pergunto, os evangelhos são mais importantes do que todo o resto? É o mesmo pé de igualdade? Como é que seria essa questão? Qual lugar ele ocupa no Novo Testamento? Como todos os versículos da Bíblia, como todos os livros da Palavra de Deus, nesse sentido geral, ele ocupa um lugar idêntico do primeiro versículo do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, ao último versículo do Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Tudo é palavra de Deus. Sim. E se é palavra de Deus, a palavra de Deus, ela é importante do começo ao fim. Não existe palavra mais importante de Deus e palavra menos importante de Deus. Neste sentido. Todavia, o Novo Testamento é o ápice da antiga aliança. Eu não vim abolir a lei e os profetas, vim levá-los à perfeição. Ora, neste sentido, o Novo Testamento é mais perfeito que o Antigo Testamento. Portanto, ocupa um lugar de destaque. Ele é a referência a partir da qual todo o Antigo Testamento deve ser interpretado. E a transfiguração, Jesus transfigurado no monte perante Moisés e Elias, isso não deixa dúvida. Mais importante ali, quem é? Não é Elias, não é Moisés, é Jesus. Então, nesse sentido, Antigo Testamento e Novo Testamento, Jesus é mais importante. Todavia, o Antigo Testamento é palavra de Deus, mas palavra de Deus que está na expectativa da perfeição, que é Jesus. O mesmo se aplica ao Novo Testamento, porque os 4 evangelhos falam absolutamente da pessoa, dos atos, dos feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles, portanto, têm como foco a pessoa do Senhor Jesus. Não que os demais livros do Novo Testamento não abordem isso, mas os demais livros falam também dos próprios autores. São Paulo fala de si, São Paulo narra acontecimentos. São Lucas, nos Atos dos Apóstolos, descreve a história da igreja, etc. O foco não é aquele que Mateus teve, Marcos teve, Lucas teve, João teve, que foi apenas exclusivamente narrar encarnação, nascimento, crescimento, vida oculta, vida pública, palavras, prodígios, etc., de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, até a sua ressurreição. E em Lucas e em Marcos e em Mateus, os 4 evangelhos, mais ou menos, falam também da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse sentido, sim, os evangelhos são o ápice do Novo Testamento. Entendi. E Santo Agostinho, nós estamos nele, teria alguma coisa a contribuir nesse sentido? Teria, sim. Mas como temos apenas 1 minuto e 7 segundos, vai ficar para o próximo. A conclusão é sua, ficamos para o próximo. Por favor, retome então, o que Santo Agostinho disse. Eu já falei para deixar você com o gostinho na boca. Então, no próximo bloco, que é o nosso último, já está acabando o nosso programa, está sendo bom demais. Nós então vamos ver se Santo Agostinho tem alguma coisa a contribuir com isso que estamos falando agora. Obrigado pela sua presença. Eu tenho certeza que as coisas estão pouco a pouco ficando claro na sua mente. É um programa que a cada vez que nós vamos assistindo tem conteúdo novo,
achamos que sabemos, de repente chega um conteúdo, nós falamos para nós mesmos, não sabia dessa situação, desta realidade, mas é algo que vai nos enriquecendo. Então fique conosco, não sai daí não, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com este assunto. Qual é o lugar que os evangelhos ocupam em todo o Novo Testamento, agora com Santo Agostinho. Estamos de volta ao programa Força de Deus com a pergunta: qual é o lugar que os evangelhos ocupam em todo o Novo Testamento? Passo para Dom José Falcão, que iria nos ler. A pergunta é se Santo Agostinho tem alguma coisa a dizer sobre isso. Tem sim, e a resposta é: o evangelho ocupa o primeiro lugar. Interessante que aqui no texto que vai aparecer aí na sua tela, Santo Agostinho não fala dos evangelhos, mas nós já vimos isso, que evangelho, a origem da palavra evangelho, programas anteriores, acho que 3 ou 4 programas, é a obra que contém os 4 evangelhos. Porque o correto não é você dizer evangelho de Mateus, evangelho de Marcos, evangelho de Lucas, evangelho de João, mas evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. Dito isso, vamos a Santo Agostinho, o magnífico bispo. Entre todos os livros sagrados de autoridade divina, o Evangelho ocupa o primeiro lugar. Seus primeiros pregadores foram os apóstolos que viram o Senhor Jesus, nosso Salvador, vivendo na carne. Destes, Mateus e João, crendo que deviam escrever o que eles mesmos tinham visto, publicaram-no cada qual em um livro separado. Mas para que nunca se julgue no que concerne ao conhecimento e à pregação do Evangelho, que havia diferença entre os que o anunciaram depois de terem seguido o Senhor em vida e os que o creram fielmente por meio da palavra, dispôs a divina providência, pelo Espírito Santo, que fosse atribuída a alguns daqueles que seguiam os primeiros, Marcos e Lucas, daqueles que seguiam os primeiros apóstolos, não somente a autoridade de anunciar o Evangelho, mas também de escrevê-lo. Ou seja, Nosso Senhor cuidou do seguinte: desses 12, eu vou escolher 2 que vão escrever. Mas também para que ninguém diga que eles foram escritos apenas por quem conviveu comigo, a minha providência vai cuidar para que o discípulo de um que eu amo tanto, que é Pedro, e o discípulo que eu vou amar tanto, que já amo tanto e que vai se converter, estou esperando, no caminho para Damasco ele vai ver o que é bom para todos. Jesus não disse assim, por favor. Jesus não falou isso, pelo amor de Deus. Eu estou aqui teatralizando com a linguagem das Alagoas. No plano da providência, Jesus aguardando pacientemente que São Paulo persiga os cristãos, ele vai permitindo, vai deixando, depois vem a lapidação de Santo Estevão, no capítulo 7 dos Atos. São Paulo está lá presente, isso aparece no relato. Depois ele, cheio de ódio, se dirigindo para Damasco, aí vem a conversão dele. Depois, a pregação fantástica de São Paulo vai levar à conversão várias pessoas. Dentre elas, São Lucas. E muito tempo depois, São Lucas, acompanhando São Paulo para cima e para baixo, vai sentindo a necessidade de escrever alguma coisa. Talvez por sugestão do próprio Paulo. Lucas, meu filho, você tem capacidade para isso. Comece a fazer a pesquisa. E, de fato, a pesquisa, ele prova que fez uma pesquisa, escreveu o livro dos Atos, escreveu o seu Evangelho. Então, veja, nós temos essa harmonia e não há contradição nenhuma, as coisas batem, estão perfeitamente afinadas.
um corpo completo, os 4 evangelhos, 2 autores que foram apóstolos e 2 que foram discípulos dos apóstolos. Meus irmãos e irmãs, isso é impressionante, como que um livro desse tamanho, naquele tempo, não tem a contradição. Muitas vezes você pega, nos dias de hoje, 4 pessoas que ouviram e viram a mesma coisa e é capaz que se contradigam. É capaz que digam cada um uma coisa diferente e que contradiz a outra. E naquele tempo, diante de fatos de nosso Senhor, sem contradição, isso é algo espetacular. Eu quero aproveitar e perguntar para Dom José, entendemos, Dom José Falcão, que Deus inspirou esses 4 homens para escreverem, cada um ao seu modo, cada um inspirado por Deus. Mas a pergunta é, e por que Jesus não escreveu nada? Não seria mais fácil? A pergunta é boa, viu? Eu ri porque brotou agora um assunto que muitas pessoas gostariam que fosse abordado e a resposta fosse dada. Na Bíblia só temos uma única vez, uma única prova, um único momento em que Jesus escreve alguma coisa. É o episódio da tentativa de lapidação da adúltera, no capítulo 8 do Evangelho segundo João. É lícito ou não? Essa mulher foi flagrada em adultério. Moisés disse que ela deve ser apedrejada. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Aí Jesus se inclina e começa a escrever na terra. Não sabemos o que Jesus escreveu ali, né? Provavelmente eu acho que Jesus, um pouquinho brincando, vocês vão ver o que é bom para tosse daqui a pouco com a pergunta, com a proposta, atire a primeira pedra, etc. Bom, não sei, não sabemos, é só uma conjectura jocosa que eu estou fazendo. Não sabemos o que Jesus escreveu. Mas a resposta é dada por Santo Agostinho. De novo esse gênio. Eu não posso abordar esse assunto sem citar esse crânio. Vamos à resposta dada por Santo Agostinho. Examinemos agora o que costuma inquietar alguns. Por que o Senhor não escreveu nada Ele mesmo, sendo necessário crer em outros que escreveram sobre Ele? Olha o gênio agora, olha o gênio. Em verdade, de modo algum se pode dizer que Ele não tenha escrito, visto que seus membros executaram o que conheceram, quando a cabeça lhes dava ordens. Assim, pois, ordenou àqueles que eram suas mãos que escrevessem o que quis, que soubéssemos de seus feitos e de sua doutrina. Nossa, que lindo! Pois bem, então o que é que nós temos aqui? Quem disse que Jesus não escreveu? Jesus não escreveu sim, utilizando os instrumentos humanos. São Paulo diz, Colossenses capítulo 1, que Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Quando você pega uma caneta e você escreve, você está escrevendo aquilo que o seu cérebro está determinando. Escreva alguma coisa, digite alguma coisa, datilografe, ainda usa datilografia, datilografe alguma coisa, você está executando o que diz a cabeça. A informação está partindo do cérebro. Até o ato de nós pegarmos uma caneta é o cérebro que ordena, né? O movimento é... Perfeito. E outra, mutatis mutandis aconteceu com Mateus, com Marcos, com Lucas e com João, que escreveram sobre Jesus, o que São Paulo diz na carta aos Romanos, lá no finalzinho dela, Romanos, capítulo 16, eu queria que você descobrisse aí quem foi que redigiu essa carta. Romanos 16, 12. São Paulo escreveu a carta aos Romanos? Não, escreveu não. Mas como se a carta é de São Paulo aos Romanos e no começo, Romanos capítulo 1, ele diz, por favor, Paulo, servo de Jesus Cristo.
Afinal de contas, Paulo escreveu ou não escreveu? Escreveu e não escreveu. Como? O senhor está doido, Dom José? Tô não. Tô não, porque quem escreveu foi ele, Paulo, servo de Jesus Cristo. Portanto, a carta é dele. Mas ele não redigiu a carta. Por favor, Romanos 16, 22. 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, vos saúdo no Senhor. Pronto. São Paulo não escreveu a carta aos Romanos. Quem escreveu foi Tércio. Mas a carta é de São Paulo, porque a autoria intelectual é dele. Uhum. E considerando que todos os livros da Bíblia são inspirados por Deus, e Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, a inspiração foi obra também do Filho, cabeça da igreja, inspirando todos os autores sagrados. E isso, Dom José, fica claro também, temos só um minutinho para acabar o programa, mas fica claro naquilo que João, o senhor também falou que em Apocalipse, né? Ele tem a visão e Jesus aparece, escreve isto, meu filho. Ou seja, é uma ordem de Deus, né? Boa. O Frei Gilson lembra os episódios dos capítulos 2 e 3 do Apocalipse, as 7 cartas para as 7 igrejas do Apocalipse. É Jesus ditando para São João. Impressionante, maravilhoso. Então, quem respondeu uma coisa tão bonita para nós, quem disse que Jesus não escreveu alguma coisa? Os apóstolos eram suas mãos. Jesus disse isso, na palavra temos esse trecho, né? Devemos viver a vida de Cristo nessa terra, devemos ser outros Cristos nesta terra. Ele é a cabeça, nós somos os membros. Muito bonito. Vamos receber a bênção de Deus e eu espero você na próxima semana, se Deus quiser. Por intercessão de Santo Agostinho, o gênio, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.